Bom, Sonis, então a gente viu tanto o funcionamento de um planejamento 2D, o básico de um planejamento 2D. A gente fez alguns testes, mas eu gostaria que vocês acessassem o site, tentassem aumentar o tamanho do target da lesão, tentasse colocar um OR, aumentasse o tamanho do OR, enfim, que vocês navegassem conforme foi mostrado no vídeo, né? E também na nossa avaliação vai ter algumas particularidades do acelerador linear, né? Então essas particularidades eu vou repetir mais à frente. Então vou pedir que vocês façam essas mini tarefas, né? Mas para vocês sentirem como que funciona o sistema de planejamento. Essas tarefas são calcular a dose, aumentar o tamanho de campo do PTV, aumentar o tamanho do OAR, enfim, são 10 tarefinhas bem básicas que acredito que em menos de 15 minutos, né, uma vez que você já tenha a curva de aprendizado do site, que você consiga fazer sem maiores problemas. Muito bem, então vamos falar agora sobre a importância do efeito Compton, tá? Os fótons eles podem se espalhar, né? Podem transferir energia pelos 3 diferentes efeitos que a gente já cansou de falar: efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, produção de pares. Mas na faixa de energia para radioterapia, o efeito mais importante é o efeito Compton, né? Os fótons do efeito Compton têm origem do cabeçote do acelerador ou no paciente, espalhamento do colimador ou espalhamento do paciente. A maior parte da dose de espalhamento é gerada no cabeçote do acelerador, é produzida no colimador primário e no filtro achatador. Estes fótons espalhados são alguma vez chamados de radiação extrafocal e pode ser adicionado ao feixe de fótons primários emitidos a partir da fonte. Então veja, a gente tem aqueles fótons que são gerados no acelerador pelo efeito do Bremsstrahlung, né? Vem o elétron com uma energia de 6 ou 10 MeV, colide com o alvo, e aí através do efeito Bremsstrahlung ele produz essa chuva de fótons, né? Essa torrente de fótons que vai frontalmente aí para o paciente. Só que ali na frente a gente tem algumas peças, né, do acelerador que podem contribuir para esse espalhamento. É isso que ele está falando aqui, né? Que é o filtro achatador e o colimador primário. Ok? Beleza. Então é isso. Tem a contribuição dos colimadores, do paciente. Então a gente vai ter que quantificar tudo isso. Ok? Os fótons eles são radiação indiretamente ionizante. Isso aí a gente viu na aula de radiobiologia, né? Por que é indiretamente ionizante? Ele não chega e ioniza de uma vez, né? Não é o fóton que vai lá e provoca essa ionização, né? Ele transfere energia para o elétron que, por sua vez, provoca essa ionização. Então, é necessário que ocorra essa transferência para o elétron para que ocorra o evento ionizante, né? A dose é depositada, partículas carregadas, elétrons e pósitrons, que são colocados em movimentos a partir da interação com o fóton. As energias de megavoltagem, no caso de partículas carregadas, pode ser de vários centímetros. As partículas carregadas são principalmente definidas em movimentos para frente, mas espalhadas consideravelmente. Elas diminuem a velocidade, né? À medida que a partícula carregada ela vai colidindo, né, com os diferentes átomos do material, ela vai perdendo velocidade. Então é assim que a natureza
das partículas carregadas a nível de colisões atômicas. Esses elétrons vão perder energia por dois processos: inelástico via colisões no meio e interações radiativas, que é o brainstorm. Colisões inelásticas ionizam o átomo alvo, pode levar a elétrons secundários. Então, elétron gerando elétron, que é o chamado raio delta. Né? Interações radiativas ocorrem via brainstorm, que efetivamente transfere energia de volta para o fóton. Sobre os algoritmos que são utilizados, que eram utilizados, o algoritmo mais comum para o cálculo de dose no fóton e uso de planejamento de radioterapia hoje é o algoritmo de superposição/convolução. Este método incorpora um modelo baseado na abordagem da descrição física e subjacente das interações, embora ainda seja capaz de calcular a dose em um tempo razoável. Gente, quanto mais complexo é o algoritmo, maior é o tempo computacional. Então, gravem isso. A radioterapia está sempre atrelada a esse boom de tecnologia que nós temos hoje. Lá no início do MRT, quando a técnica foi lançada, o tempo de cálculo era de mais ou menos o que? Isso sei de me contarem. O tempo de cálculo era 8 horas a um dia. Só colocava lá para calcular, ia dormir, voltava no dia seguinte e tentava finalizar esse cálculo, certo? Mesma coisa acontece fugiu, né? Vamos lá. Com relação ao tempo computacional, né? Eu falei que levava de 8 horas a um dia, mas de 2000 para cá os computadores evoluíram muito, né? Hoje nós temos que alguns serviços de radioterapia têm servidores próprios, os chamados clusters, né? Que realizam esse cálculo muito mais rápido, com uma computação em paralelo, né? Que otimiza esse cálculo. Esse método de convolução superposição começa modelando a natureza indireta da dose e deposição da dose de feixe de fótons. Interações de fótons primários são tratados separadamente do transporte de fótons de elétrons espalhados em movimento. Bom, eu vou mostrar essa vista em corte no próximo slide, mas basicamente o acelerador linear consiste de um alvo, onde os elétrons vão colidir para produzir o brainstorm. O filtro achatador é aquele filtro em forma de cone, porque o feixe, se não tivesse nada na frente do feixe, o feixe ia entrar na forma de um chapéu chinês no paciente, com uma intensidade maior ao longo do eixo central. Quando você coloca esse filtro cônico, você consegue tirar esse bico do feixe. Esse bico não é desejável, né? E aí você tem uma planura, ou seja, uma dose igual ao longo de longitude, uma dose igual longitudinalmente e lateralmente. As câmaras de ionização são as câmaras do acelerador que marcam a unidade de monitor. A gente corrige essas câmaras com a nossa câmara através da dosimetria mensal. Essas câmaras elas não são, elas são mexidas através de um potenciômetro, né? E a nossa câmara de ionização é o nosso dosímetro de referência. Está calibrado num laboratório, que é rastreável por um outro laboratório, enfim, e é assim que ocorre. Vamos ao teste número 3. Vamos ver qual é o do teste número 3, né?
no olhômetro. Abaixo são dados dois modelos de fontes que emitem raio-x. Qual das duas tem maior penumbra e por quê? A maior penumbra é da fonte mais volumosa. Por quê? Bom, analisando fisicamente, é desejável que a fonte tenha sempre o tamanho de um ponto, né? Se a gente traçar raio do limite inferior, do limite mínimo, do limite máximo dessa fonte e fazê-las cruzarem, deixa eu colocar minha caneta laser aqui, e fazê-las cruzar em um ponto, a gente vai ver que a fonte que é mais volumosa, ela produz uma penumbra maior. E qual é a questão da penumbra? A penumbra é aquela dose intermediária. Suponha que aqui nessa região a gente está recebendo 100% da dose, tá? Nessa região de penumbra a gente estaria recebendo algo em torno entre 90% e 10%. Só que 90% e 10% no órgão radiosensível é muita coisa, não é? Então isso é muito prejudicial para o tratamento e foi um dos motivos para abandonar a fonte de césio na radioterapia. Além do fatídico acidente de Goiânia ter contribuído, a gente tem essa questão de que a fonte era feita em volumes que eram considerados grandes quando comparadas à fonte de cobalto, e isso resultava em uma grande dose de penumbra, e isso afetava muito os órgãos adjacentes radiosensíveis. Sobre comissionamento, agora que a gente vai entrar no comissionamento. Bom, a radioterapia ela requer uma tecnologia cada vez mais sofisticada para integrar altas doses de radiação em órgãos anatômicos muito específicos. Esse sucesso da administração do tratamento de radiação no paciente é a etapa final de um processo complexo, uma visão geral que é ilustrada num diagrama. E aí, erros em qualquer um desses processos, o que está nesse diagrama 8.1? São todas as etapas do comissionamento que eu vou falar para vocês mais à frente. Erro em quaisquer desses processos podem produzir desvios entre o tratamento radioterápico e a prescrição. Em raras ocasiões, esses desvios podem ter consequências catastróficas para o paciente. Isso é relativo porque hoje a maioria dos fabricantes já entrega para você o sistema de planejamento alimentado com os chamados dados de ouro. O que são esses dados de ouro? Bom, vamos lá. Temos um acelerador chamado Trilogy, né? E aí eles fazem uma série de dados com Trilogy, não é? E aí, bom, através de uma compilação desses dados, eles criam o chamado dados do fabricante, não é? Bom, com esses dados do fabricante, eles já alimentam o sistema de planejamento. O que você faz quando você recebe de receber e comissionar nada mais é do que uma confirmação dos dados, vai fazer uma comparação dos seus dados com os dados do fabricante. Mas os dados que ficam dentro do sistema de planejamento geralmente são os dados do fabricante, tá? A CNEM preconiza que esse comissionamento é obrigatório e deve ser realizado por um especialista. Então, é por isso que ele fala que em raras ocasiões isso pode ser catastrófico para o paciente, né? Já houveram no passado erros de comissionamento que resultaram em
doses maiores ou doses menores que vieram a ter efeitos nos pacientes. Bom, essas avaliações, o controle de qualidade, medem a métrica de qualidade específica, comparando-os com uma linha de base. Através do comissionamento, a gente também traça o chamado baseline. O que é esse baseline? É o primeiro resultado que você vai ter que fazer comparações subsequentes ao longo dos meses. E os resultados ao longo dos meses nunca vão poder ter um desvio maior do que uma tolerância pré-estabelecida em relação ao baseline que você traçou no seu primeiro controle de qualidade. Então veja a responsabilidade do primeiro controle de qualidade. Ele vai servir para todos os controles de qualidade subsequentes. Então não dá para confiar numa medida só, não é? Então tem que ter bastante cuidado. Bom, aqui é aquela tabela que eu tinha falado para vocês, a 8.1, que é da Agência Internacional do TRS 430, né? Questões associadas com os algoritmos do sistema de planejamento. TPS quer dizer Sistema de Planejamento. Então vamos lá. A gente tem extração automática de contornos ou superfícies, construção do display de objetos 3D, reconstrução multiplanar de display 3D, expansão de objetos, DRR, registration, né, múltiplos datasets anatômicos. Esse registration ele geralmente funciona para outras modalidades de imagem, né? Você tem uma modalidade PET e aí você quer fundir o PET com a tomografia. Você tem essa possibilidade. O registration vai te dar essa possibilidade. Se você quer fazer uma fusão da tomografia com a ressonância, a registration que vai te dizer isso, né? Design automático de beam apertures e reconstrução geométrica de fontes de bracterapia. Bom, ainda temos outras coisas, mas não vou falar tudo. Esse é o acelerador linear, o LINAC, como eu tinha falado para vocês. Então, o que a gente vai colocar no sistema de planejamento é a representação desse acelerador linear. Então aqui a gente tem o feixe de elétrons, aqui a gente tem o target, o alvo dos raios-x. Aqui a gente tem o colimador primário, que é para fazer aquele primeiro bloqueio, né? Aqui a gente tem o carrossel barra folha espalhadora com flattening filter, né? Flattening filter é o filtro achatador, aquele filtro que é assim para cortar o feixe, para o feixe não ficar bicudo, não é? Apesar que agora na radioterapia, agora não, mas há poucos anos atrás surgiu, poucos anos, eu digo de 5 ou 6 anos atrás, surgiu uma modalidade chamada Flattening Filter Free, FFF, que é essa modalidade que usa o feixe sem o filtro achatador. Então, Flattening Filter Free, ok? A vantagem desse tipo de tratamento, de você remover o filtro, é que você não tem nada bloqueando o feixe. Então você pode colocar taxas de dose de 2 a 4 vezes mais rápidas do que já se tinha anteriormente. E isso faz com que o tratamento seja realizado muito mais rápido. Então, para tratamentos de radiocirurgia, né, que a gente tem entregas de doses muito altas ou SBRT, essa possibilidade de usar o tratamento com feixe Flattening Filter Free é uma boa porque o paciente fica menos tempo lá na mesa. Se ele fica menos tempo na mesa, dá menos possibilidade dele se mexer.
uma vez que, se ele se mexer ou tentar se ajeitar, ele vai sair do alvo do tratamento, ele vai prejudicar seu próprio tratamento. Muito bem, então depois do flatten filter a gente tem as câmaras de ionização que marcam a unidade de monitor, a gente tem os colimadores secundários, né, que vão fazer o tamanho de campo em X e Y. Depois a gente tem os espaços para colocar os filtros, os blocos ou os compensadores, né? E aqui a gente tem o paciente. Então tá aqui agora numa visualização mais friendly, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse acelerador dentro do computador. A gente vai virtualizar ele, literalmente. Então, comissionar um acelerador linear vai exigir da gente várias tarefas. Entre elas, bom, a gente pode começar pelo percentual de dose profunda. Percentual de dose profunda, a gente vai utilizar as energias de 6, 8, 10 ou 15 MeV, né? Se nós tivermos fótons nessas energias. Se você comprar um acelerador de 6 e 10 MeV, que é o mais comum no Brasil, você só vai precisar fazer para essas energias, né? Perfil do feixe, a profundidade de aquisição, penumbra geométrica, tamanho de campo, a gente vai quantificar espalhamento, a gente vai ter que se preocupar com campos pequenos. Filtros físicos e dinâmicos, a gente vai ter que obter o fator filtro, que é o fator que incorpora a presença do filtro na frente do feixe. Uma vez que esse filtro é feito de aço inoxidável ou chumbo, a gente tem um material de alta densidade bloqueando o feixe. Então é necessário que a gente calcule o quanto é esse bloqueio para compensar isso, aumentando a unidade de monitor. Nos elétrons a gente tem a PDP, a gente tem o chamado fator cone, que dependendo do cone que você coloque, ele vai ter uma contribuição maior ou menor. É como se fosse o fator campo, mas para elétrons. Ok? E na última parte a implementação. Então a gente cria o acelerador dessa implementação, a gente insere os dados, os gráficos medidos, a gente vê a revisão independente e a gente inicia os testes. E aí, será que o problema está resolvido? Na minha opinião, está 80% resolvido, né? Porque a gente vai ter outras coisas a serem colocadas no sistema de planejamento. Como, por exemplo, a gente tem a questão do dosimetric leaf gap, que é um fator que você tem que alimentar o sistema de planejamento. O dosimetric leaf gap, ele é uma descrição matemática do fechamento do MLC no campo 0 por 0, né? Uma modelagem matemática. Você faz uma medida para alimentar o sistema de planejamento comum, simulando essa abertura 0 por 0. Ok? Muito bem, então além de tudo isso, você tem a seguinte questão: o comissionamento é a fase antes do tratamento do primeiro paciente. Então é normal que a pessoa que esteja na direção, ela faça uma certa pressão para que esses dados sejam que a aquisição desses dados seja rápida, porque eles querem colocar o primeiro paciente, querem fazer a propaganda, querem fazer o marketing. Mas é importante salientar que essa é uma fase que, como vocês viram anteriormente,
é necessário ter bastante calma para aquisição de dados e para formar todos os baselines para os controles de qualidade. Então, é uma pressão imensa que tem aí esse profissional responsável pela aquisição de dados. Bom, a gente termina por aqui e na próxima aula a gente continua.